Os egípcios foram a civilização que se estabeleceu às margens do rio Nilo. Fundaram grandes e importantes cidades no período antigo e deixaram legados artísticos e culturais que são lembrados até hoje. Em relação à produção artística, falamos do período histórico que compreende o Antigo, o Médio e o Novo Império, indo de 2700 até 1550 a.C., tendo suas principais produções envolvidas com a religião, ao sistema de governo e à arquitetura. A pintura egípcia, realizada nas paredes das pirâmides, templos e também em registros como pergaminhos antigos, retratavam a vida dos faraós, a ação dos deuses, a crença na vida após morte, entre outros temas da vida religiosa, e eram sempre acompanhados de textos feitos por meio da escrita hieroglífica, representada por símbolos. A marca da pintura egípcia estava em como representavam as figuras humanas, possuindo uma característica própria, feita a partir de regras, ficou conhecida como a Lei da Frontalidade, onde todo o corpo da figura humana representada era visto de perfil, com exceção do olho e do tronco, ombros e tórax. Esse estilo definiu a pintura egípcia, onde os responsáveis por produzi-las deveriam seguir os padrões, não existindo espaço para a liberdade de criação. As esculturas tinham como principal característica a rigidez. Esculpidas em pedra clara e escura, não tinham fluidez nas formas representadas. Seguiam os mesmos padrões e regras de produção existentes na pintura. O maior exemplo ainda existente da escultura egípcia, a Esfinge de Gizé, representa um corpo de animal com cabeça que acreditam ser do faraó Quefrem. Essas esculturas eram símbolos de proteção. Na arquitetura, os grandiosos templos religiosos, muitos construídos dentro de montanhas, eram os locais sagrados para cultuar os deuses, e em alguns casos eram também o local de moradia dos faraós e sua família. E pela grandiosidade, representavam o seu poder e força como governante. As construções mais marcantes tinham a função de guardar e preservar o corpo do faraó, as tumbas, que ao longo do período histórico egípcio passou por evoluções. As mastabas, em forma de paralelepípedo, com andares e degraus, evoluiu posteriormente para a forma piramidal. Os hipogeus eram túneis construídos dentro das montanhas e possuía câmaras e salões. As pirâmides, que foram as mais marcantes, possuíam também salões e câmaras secretas onde eram guardados os objetos pessoais do faraó. É muito importante entender que dentro da cultura egípcia, as manifestações artísticas se relacionavam com a religião e a concepção espiritual, tendo como base a crença na vida após morte. Dessa forma, o local que resguardaria o corpo também possuía importância. As ataúdes ou sarcófagos que receberiam os corpos mumificados eram entalhados e pintados com os temas anteriormente mencionados. O processo de conservação do corpo era de tão importância para os egípcios que o corpo do faraó chegava a ser embalsamado dentro de diversas ataúdes para que não corresse o risco de ser corrompido. O processo de mumificação, além de científico, também era considerado como um cerimonial. Constava na retirada dos órgãos do corpo morto, que eram colocados em recipientes, e na conservação do corpo por meio de óleos e materiais naturais, sempre acompanhado de uma figura com máscara de chacal, o que representava a chegada do espírito ao mundo dos mortos. Uma das principais características desse processo é que o corpo mumificado era colocado nas tumbas juntamente com seus pertences pessoais, como era o caso do faraó. A arte egípcia também esteve ligada à produção de joias e ao trabalho com peças de ouro e objetos de uso pessoal. Os principais assuntos abordados nesta aula foram, na pintura egípcia, a teoria da frontalidade e as regras para sua produção. Nela, retratavam a vida e as ações dos faraós, deuses e a vida após morte. Na escultura, a rigidez das figuras representadas. Na arquitetura, a principal construção, as tumbas, que eram os locais para receber os corpos mumificados, as mastabas, os hipogeus e as pirâmides. Sobre o processo de mumificação, a conservação do corpo morto para a vida pós-morte.
Finalizando, a relação da arte com a religião e a crença na vida pós-morte são as principais características sobre a cultura e arte egípcia. Para mais informações sobre o universo da arte, siga a página no Instagram Professor Marcos Arte e veja dicas e curiosidades.